Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, tem um senhor, eu acho que ele é químico, chamado Marcus Eberle, acho que vocês devem conhecer, né, que ele viralizou recentemente, que ele foi 2 vezes no podcast do Vilela, né? E ele é um criacionista, né? Ele defende o design inteligente, né? Ele diz que é diferente, mas é a mesma coisa. E como ele fala besteira, sabe, anticientífica. Às vezes eu vejo alguns cortes dele no Kawaii, eu digo, nossa, eu até compartilhei no grupo ontem à noite, como fala besteira, gente, sério. O Antônio Miranda mandou algumas perguntas no chat para ele, né? E o Antônio Miranda fez uns cortes, né? Reagindo às respostas dele, sabe? Que é quando a pessoa fica constrangida com umas perguntas que a pessoa não sabe responder, fica aquele sorrisinho amarelo. E o Antônio Miranda fez uns cortes, tá lá no canal do Antônio Miranda, tá? Quem quiser vai lá. Se eu lembrar, eu coloco aqui na tela final, tá? Esse dia até um seguidor estava me cobrando que eu não coloco os vídeos na tela final. É porque até eu gravar um vídeo, que nesse que eu tô falando aqui com vocês, editar esse vídeo no notebook é lento, renderizar e depois enviar no YouTube, às vezes até esqueço que eu tinha falado que ia colocar algum vídeo. Mas quem quiser ver algum vídeo do meu canal, pessoal, é só digitar aí na caixa de pesquisa do YouTube, analisando a escritura e o tema do vídeo que vai aparecer. Aquele vídeo que o seguidor me cobrou daquele de Miqueias, né, sobre Jesus, daquela profecia de Belém, né, de Belém, Efratá, o menor dos clãs, não sei o que. É só digitar analisando as escrituras, Belém ou Miqueias, e vai aparecer o vídeo, tá bom? Então às vezes eu esqueço, eventualmente, é só fazer isso. Mas enfim, voltando ao tema do vídeo. E o Marcus Eberle, primeiro que eu acho já um equívoco, né? O Vilela dá tanto espaço para um cara que é de ciência, né? Não sei porquê, talvez seja pelas views que dá no YouTube, porque dá dinheiro, dá engajamento, essas coisas, pode ser por isso. Mas eu acho um pouco sacanagem isso, sabe? Eu sempre comentava no meu grupo, quando eu tinha um grupo no WhatsApp analisando as escrituras, que a mídia é uma grande responsável pela desinformação no Brasil. E quando eu falo mídia, eu estou falando tanto da mídia TV aberta, essas coisas, jornais, quanto agora da nova mídia que é a internet. Por exemplo, o Olavo de Carvalho, ele participou uma vez, ele deu uma entrevista uma vez para o Pedro Bial, há anos atrás, e aí que ele começou a viralizar e falar aquelas bobagens dele. Se o Pedro Bial não tivesse dado espaço para ele, talvez hoje a gente nem saberia quem era o Olavo de Carvalho. Talvez hoje o Brasil tivesse melhor, porque aquele velho só falava de teoria de conspiração, comunismo, tudo é comunismo, sabe? Essas pessoas não sabem nem o que é comunismo, mas tudo é comunismo. Olavo de Carvalho chegou ao ponto de falar, por exemplo, que foi um comunista que escreveu as letras dos Beatles. Os Beatles nunca compuseram nada. E tem gente que acredita. Essa conspiração comunista ficou tão forte na cabeça das pessoas que tem gente hoje que acha que o Papa Francisco é comunista só porque o Papa ousa fazer aquilo que Jesus mandou fazer. Ajudar os pobres, necessitados, ser tolerante com o próximo. Aí, por causa disso, o Papa agora é comunista. Fazer o bem agora é coisa de comunista. Então, você não pode ser comunista. Tudo começou com o Olavo de Carvalho, com uma entrevista que ele deu para o Pedro Bial anos atrás. Aí ele começou a ficar conhecido. Porque, bem ou mal, pessoal, a mídia, no geral, ela dá visibilidade para as pessoas. Eu lembro uma vez que o Danilo Gentili, ele levou 4 terraplanistas no programa dele, sabe? Eu achei muita sacanagem. Eu até comentei no Twitter dele, outras pessoas também comentaram lá que seguiam o Danilo Gentili, né? Falaram, pô, Danilo, levar esses caras aí. E o Danilo, vocês sabem que ele não tem humildade, né? Ele finge que é um cara que é do povão, que é humilde, mas ele não tem humildade. Ele só atacou os seguidores, falou, pô, fera, legal, outra vez eu pergunto pra você quem que eu levo no meu programa, tá bom? Sabe, aquele jeito bem arrogante dele. Enfim, ele deu um grande foda-se pros seguidores dele. Porque bem ou mal aquilo dá visibilidade. Você leva pessoas ali que são terraplanistas, aí quando você vê as pessoas que assistem o programa vão ficar curiosas. Porra, o que será que é esse negócio de terra plana? Deixa eu pesquisar aqui no YouTube. Aí a pessoa pesquisa, vai cair num desses canais, acaba se desinformando, porque eles fazem uma narrativa lá que dá a entender realmente que a Terra é plana, e a pessoa fica imbecilizada. Vocês estão entendendo? Então esse é um dos perigos que eu acho em dar espaço para esse tipo de pessoas na mídia. Porque a boa parte do brasileiro não tem senso crítico, vocês sabem disso, é só ver as eleições. Boa parte do brasileiro não consegue avaliar dados, ler, sabe, fazer uma pesquisa rápida. Eles só absorvem as coisas que nem esponja. Vocês podem ver aqui na playlist que eu tenho aqui no canal chamado Desmentindo o Bolsonarista. O cara pega uma notícia que põe só a manchete, os bolsonaristas acreditam. Por quê? Porque a pessoa não tem um senso crítico para ler, para analisar se aquilo que ela tá, se aquela informação que ela está recebendo é verdadeira ou não. Por exemplo, o Monark. O Monark falou esse dia num desses podcasts dele, eu não sei qual que era, que o Lula roubou 1 trilhão. É o mesmo argumento que uma moça falou aqui no meu canal uma vez, que o Lula roubou 1 trilhão. O PIB atual do Brasil é 1,5 trilhão. Não tem nem como o Lula ter roubado 1 trilhão. Só se ele tivesse roubado a América Latina inteira. Até porque o PIB é formado também por commodities, né? Não é só dinheiro. Então como que o Lula roubou 1 trilhão? Mas você vê que as pessoas acreditam. E ainda saem propagando essa desinformação porque não tem senso crítico algum. Por isso que tem toda essa onda de esquerda, de PT, essa galerinha maluca aí, porque o Brasil é assim.
E aí, como o brasileiro não tem esse senso crítico, esse tipo de pessoa é muito perigoso. Porque uma coisa, pessoal, por exemplo, o irmão Rubens falar que a Terra é plana. Beleza, o irmão Rubens é só um cara que estuda, que pesquisa, que faz vídeo na internet, é um teórico da conspiração. Ele não vai ter um impacto muito grande na sociedade. Agora, outra coisa, por exemplo, é um professor Afonso, que foi professor da USP. O cara se formou e deu aula na USP, que é uma das universidades mais respeitadas do Brasil, dizer que a Terra é plana. Aquilo que ele fala tem bem mais peso do que um simples irmão Rubens. Vocês estão entendendo? Porque como ele é um acadêmico, ele tem um nível superior, aquilo vai impactar muito mais pessoas na sociedade do que um teórico da conspiração. A mesma coisa esse Marco Weber. Uma pessoa, por exemplo, você pegar um pastorzinho de igreja, por exemplo, começar a falar as mesmas besteiras que ele fala, tudo bem, é o pastor tem o viés de confirmação, ele tem a crença, então o pastor vai dar um grande foda-se para a ciência. Agora, um cara que é químico, que eu imagino ter um nível acadêmico falando aquelas besteiras, isso vai influenciar muito mais gente do que um simples pastor evangélico. E esse Marcus Weber, ele prova também, pessoal, aquilo que a gente fala tanto aqui no canal, que é o perigo da religiosidade, quando a religião começa a atrapalhar a sociedade como um todo. Porque ter uma fé religiosa ou crer em algo não é nenhum problema. Eu, por exemplo, eu não sou ateu, todo mundo sabe disso. Você crê em Deus, ou crê em Jesus, ou ter sua religião, não tem nenhum problema. O problema é quando a sua crença vai se chocar com outras vertentes que não tem nada a ver com a sua crença, como, por exemplo, as ciências. Então, por exemplo, uma coisa é você acreditar em Deus. Ronaldo, você acredita em Deus? Eu acredito. Agora, não é porque eu acredito em Deus que eu vou colocar a minha crença em cima da ciência. Ou dizer que, né, por exemplo, o Marco Weber, ele acredita que aquela criação de Gênesis é literal e real. Então, se eu acreditar em Deus, quer dizer que eu tenho que me imbecilizar e acreditar que tinha dia e noite antes de ter o sol e a lua? O que fazia o dia e a noite, então? O que separava o dia da noite? O que iluminava a Terra se não tinha sol? Aí, por causa da crença num livro, eu vou ter que começar a defender a anticiência? Ou fazer um malabarismo, ou criar uma teoria maluca para tentar explicar por que lá em Gênesis já tinha dia e noite, mas os luminares só foram criados no quarto dia? Aí não dá, né, pessoal? Aí é forçar demais. Aí a ciência, aí a crença começa a atrapalhar toda a ciência. Isso já aconteceu em outras épocas da humanidade. Vocês lembram da Idade Média? Quantos cientistas não foram perseguidos, né? Giordano Bruno, Copérnico, Galileu, foram perseguidos pela igreja. Segundo alguns pesquisadores, a igreja atrasou o progresso da humanidade em 1000 anos. Porque todo mundo que ia tentar estudar ciências, a igreja barrava porque se chocava com a fé religiosa. Um fato parecido aconteceu em Medina, na Arábia. Eu não sei se é Medina ou Meca, tá? Qual das duas cidades? Acho que era Meca. Não, acho que era Medina mesmo, que já foi um grande centro, sabe, de científico do mundo antigo. Onde as pessoas iam lá, estudavam, trocavam informações científicas, conhecimento. Aí o Islã começou a ressurgir com força, né? O Islã não estava tão forte naquela época. Aí o Islã ressurge com força e acaba com tudo, acaba com todo aquele desenvolvimento científico. Então esse é o problema entre a ciência e a religião. Porque a religião, que nem eu falo, não tem nada contra a pessoa ter uma fé religiosa, mas quando a religião começa a querer se chocar com outras áreas que não é a dela, você vê esse tipo de coisa. E aí você começa a prejudicar toda a sociedade. Por exemplo, as vacinas. Nós vimos, por exemplo, durante a pandemia, pessoas na rua segurando plaquinhas dizendo assim: não queremos vacina, nós temos a cloroquina, não queremos vacina. Sendo que as vacinas ajudaram a erradicar doenças no mundo. Mas durante uma pandemia, matando milhares de pessoas, as pessoas protestando contra o remédio que salvaria vidas. Até porque não entendem o processo de vacina, não entendem como funciona. Eu nunca ouvi tanta besteira acerca de vacina como depois dessa pandemia, viu, pessoal? E por que tudo isso? Por causa da crença, por causa da crença religiosa. Todos esses movimentos, eles têm vínculo com a religião. Porque a pessoa acredita tanto no livro sagrado, tanto naquilo, que ela vai começar a se bater de frente com as ciências. Por exemplo, a evolução. O Marcus Weber é contra a evolução, coisa que nem o Rodrigo Silva é, né? O Rodrigo Silva acredita na microevolução. Ele não, ele acha que Deus fez o universo pronto e fez o homem pronto. Agora, como, pessoal, que Deus fez pronto, eu já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, se não está nada terminado. O homem continua em evolução. Assim como o universo, ele continua em evolução, ou seja, mudando. Tem galáxias se chocando com galáxias, tem estrelas nascendo, tem estrelas morrendo, tem sóis explodindo, tem buracos negros. O universo não está pronto. Ao contrário, ele continua vivo em movimento, em expansão. Então, como que Deus fez o universo pronto se ele não terminou? Porque não é feito. Aquilo é uma evolução, eles também estão expandindo. Tudo do universo é uma evolução, ou seja, as coisas vão se adaptando. Até esse planetinha que nós estamos aqui é fruto de uma evolução. Ou seja, rochas foram se chocando com rochas, foram se chocando com elementos até formar um planeta.
planeta passou por vários estágios, era de água, era glacial, era não sei o que, era de lava, até chegar no formato que nós temos hoje, e não é o formato final. Daqui, por exemplo, a uns 50 bilhões de anos, o nosso Sol vai explodir, segundo a ciência, e a Terra pode estar completamente diferente, não vai ter, acho que, menor vestígio de vida aqui na Terra. Então não tem nada pronto, como eles acreditam. Mas só que essas informações que ele vai passando, a pessoa que já tem uma crença religiosa, ela é doida por isso, é doida para ter um cara que é da ciência, ou diz que é da ciência, para dizer aquilo que ela gostaria de ouvir, ainda que não seja verdade. Isso chama-se viés de confirmação. Quem faz muito isso é aquele Érico lá, que faz vídeos de react ao meu, né? O Érico, quando ele pega alguém que é um pouco mais estudado, mas fala as coisas que ele acredita, ele leva correndo no canal dele para tentar refutar os outros. Ah, eu refutei os ateus aqui, ó. Trouxe um cientista de verdade que refuta os ateus. Quando você vai ver o cientista, só fala besteira. Nem argumentos científicos são, né, para falar a verdade. Como, por exemplo, o Marcos Eberle. Inclusive, o Marcos Eberle logo vai estar no canal dele. Logo ele convida. Quando ele descobrir esse cara, ele vai convidar para o canal dele. Que nem o Marcos Eberle. Eu vi alguns trechos do podcast que ele participou do Vilela. Toda hora ele fala que Deus fez tudo pronto e pronto. Tá, cadê a prova que Deus fez? Cadê os dados? É só falar que Deus fez e pronto? Eu posso fazer o mesmo então. Vou falar assim, ó. Eu acredito em Odin e Odin que criou a vida. Cadê a prova? Não, mas Odin fez e pronto. É assim que funciona, pessoal, a ciência? É só dizer que foi uma divindade que fez e pronto? Não, foi Xangô. Ó, caiu um raio numa árvore, foi Xangô. Xangô pegou o machado dele, caiu a cabeça dele, fez que nem Thor, jogou um raio na árvore, pronto. É assim que funciona? Não, pessoal, isso não é ciência. Isso é anti-ciência. Na verdade, isso daí acaba fazendo essas pessoas darem um grande foda-se para a ciência, questionarem a ciência. Não que a ciência seja dona da verdade, mas a ciência produz estudos, que produzem dados. Por isso que nós temos hoje em dia remédios, tecnologia, temos a capacidade de voar, tudo graças à ciência. Agora, isso que ele faz é uma anti-ciência. Ou seja, é só colocar Deus na equação e pronto. Ronaldo, por que o homem tem... o homem não tem seios e a mulher tem seios? Ah, foi Deus e pronto. Pronto, resolveu o problema. Ronaldo, por que a mulher gera filhos e o homem não? Porque Deus fez e pronto, pronto. Tudo que me perguntar, eu só vou falar que foi Deus que fez e pronto. Ronaldo, como é que um avião voa? Foi Deus que fez e pronto. Ronaldo, como é que funciona a gravidade? Foi Deus que fez e pronto. Simples. E aí, o que as gerações futuras vão aprender, pessoal? Só isso, é Deus que fez e pronto. Então você não precisa estudar mais nada, não precisa estudar geologia, astronomia, geografia, física, nem a área dele, né, química, não precisa estudar. É só colocar Deus na equação e pronto. Pronto, você acabou com todas, você respondeu todas as questões científicas do planeta. Agora, como é que vai ser as próximas gerações? E nem eu falei alguns anos atrás aqui no canal, acho que pouco antes da pandemia, a Folha fez uma pesquisa que nós já tínhamos 11 milhões de terraplanistas no Brasil e mais uma outra porcentagem, que eu não lembro o número exato, de pessoas que não tinham certeza do formato da Terra. Isso há alguns anos atrás. Imagina hoje agora com essa teoria de terra jovem, design inteligente e toda essa anticiência aí. Daqui a pouco a gente vai ter uma geração futura, que nem eu já falei aqui também no canal, que nem aquele livro Idiocracia. Uma sociedade de idiotas que não sabe nem como é que funciona nada. Como é que funciona uma represa, um motor, uma energia elétrica, não sabe como é que funciona nada. Ah, foi Deus que fez e pronto. Isso vai gerar um atraso irreparável na sociedade. Porque vão ser pessoas e mais pessoas que não vão estudar nada de ciência, vão só colocar Deus na equação e pronto. E por fim, pessoal, eu acho que é uma sacanagem mesmo, sabe? Esses canais como o do Vilela, nada contra a pessoa dele, até porque o canal é dele, ele leva quem ele quiser, né? Mas é meio sacanagem, né? Levar tanta gente anticientífica, ainda mais num país como o nosso, né? Que é tão carente de conhecimento científico, para ficar falando besteira. Para ser justo, ele levou lá o Sacani, né? Nesse chat aí com o Rodrigo Silva, e ele levou também o Pirula com o Iago Martins. Mas o Pirula, que é um dos grandes propagadores científicos, ele ficou 9 horas ali nesse podcast, acho que foi um dos maiores do Vilela até hoje, sem propagar a ciência. Então, completamente bobo, né? Você levar um propagador científico, levar um pastor, se não é para ter um debate, uma troca de ideias, né? Um confronto de ideias. Como o próprio Pirula falou, era um papo de comadres mesmo. Então, qual a necessidade disso? Por que não leva, por exemplo, um Pirula e um Sacani para propagar a ciência, por exemplo? Podiam levar o Tony Miranda. Tony Miranda também é um propagador científico. Tem um canal que eu gosto muito aqui, o Felipe Raime, eu acho que ele é astrônomo, também é um propagador científico. Por que não leva essa galerinha que fala um pouco mais de ciência para poder começar a mudar um pouco as coisas? Mas não, só leva essas pessoas para falar bobagem. Sinceramente, pessoal, eu acho que isso vai gerar um impacto em muitas pessoas, sabe? Muitas pessoas vão se imbecilizar por causa disso. E é por isso que eu falo aquela frase sempre no meu grupo: o pior do Brasil
é o brasileiro. Tá bom, pessoal? Então tá aí. Quem puder dar um like no vídeo, isso ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá? Obrigado aí por ter assistido. Paz a todos.